Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR, favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, meus irmãos? E esse é meu gatão, Sr. Boris Gato. Veio aqui prestigiar a todos também. Agradeço a Deus pela comunhão e conectividade com todos os amigos que são inscritos no meu canal desde o início. A todos os novos inscritos que me conhecem diariamente através das plataformas, da plataforma do YouTube, muito obrigado, meus irmãos. Vocês fortalecem o canal e compõem essa grande família. Continue se inscrevendo, me dando essa força. E se o conteúdo é de serventia para você, pode também ser de serventia para outras pessoas. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E, meus amigos, estou voltando nessa tarde hoje, continua sendo terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022. Nós seguimos na obtenção de notícias e estamos esperançosos com este mês de fevereiro. Eu tenho muita esperança, volto a dizer, não sou pessimista, embora minhas informações às vezes não estão indo ao encontro de outras informações com outros personagens que de muito mais elevação e inteligência até do que o meu irmão Danilo aqui, falam de algumas maneiras e todos nós temos um ponto de vista e eu humildemente tento expressar esse ponto, tento ver as notícias a partir dos provedores, né, tentar me manter numa imparcialidade da crença, mas voltado totalmente ao otimismo do acontecimento deste evento, que para nós, né, será de muita significância. Meus amigos, eu gostaria de fornecer algumas informações para essa tarde, então vamos lá. Algumas pessoas também estão esperançosas com a operação de Dinar. Acredito que conforme o meu canal também vá ficando mais conhecido, vá atraindo mais pessoas em lugares diferentes e essas pessoas me conhecendo com questionamentos e eu espero poder dar uma atenção a todos de uma forma meio um pouco mais assídua, né? Que muitas pessoas têm dúvidas, mas mesmo assim, né, meus amigos, aos passos que vamos lendo as notícias, vamos conhecendo esses processos e eu acredito que eu tenha atraído algumas pessoas com investimentos em Dinar e eu também sou muito esperançoso nessas operações de moeda, né? Não só com Dinar, mas com Dong, com Rúpia, com o próprio Dinar do Kuwait também, quando passar a reavaliação, o dólar do Zimbábue, também aguardamos que essa redenção dessas notas aconteça, né? E vários outros títulos, mas indo ao encontro das coisas que acontecem globalmente e de um possível indicador da reavaliação, as primeiras informações que eu pude colher dessa manhã para tarde foram o seguinte. Lembre-se que atualmente a taxa do Dinar não está refletindo o verdadeiro valor de Dinar. Legalmente, eles precisam sair antes das sanções e agora, com a liberação do capítulo 7 totalmente, e o Centro de Estudos Bancários organizou um simpósio sobre a remoção do Iraque na lista dos países da União Europeia, países de alto risco. As notícias podem ficar melhores. Aguentem firme e tenham paciência com o presente se vier até nós. De acordo com o ministro das Finanças do Iraque, a nova taxa de Dinar foi aprovada para começar em 3 dólares e 20 contra 1 dólar e flutuará com o mercado. A taxa de Dinar aumentará rapidamente, pois o CBI, Banco Central do Iraque, puxa as antigas notas de Dinar obsoletas de todo o mundo para lançar o Dinar dourado. Assim que o petróleo atingir o valor de 120 dólares o barril de petróleo doce, o Iraque planeja fixar a taxa do Dinar em 3 dólares e 20. O Iraque pode RV a qualquer momento. Hoje, amanhã, ainda está na mesa. Agora que a eleição presidencial do Iraque está resolvida, estamos olhando para 3 dólares e 20 cents imediatamente por dinar. Deve ser uma semana movimentada. O pessoal do Centro de Resgate está em uma reunião excessiva e esteve conversando na manhã de segunda e terça para atualizações sobre o que esperar essa semana. O FID tem uma reunião de portas fechadas hoje sobre taxas. Eu acredito que nesse momento esteja acontecendo essa reunião, gente. Estaremos atentos ao resultado disso. Essa reunião acontece enquanto falamos e o FID se encurralou.
Não recebi nenhuma notícia negativa, exceto que, é claro, ainda não fomos. Isso se diz muito sobre todas essas operações em moeda, tá, meus amigos? E muito se diz, né, sobre o possível indicador da grande relevância mundial para todos em aspecto de reintegração e reavaliação, que é o dinar. E seguindo aqui as fontes da inteligência e todas as questões deliberações e o que eu posso me aproximar humildemente de toda essa questão. Não sou eu que faço essas notícias, eu tiro essas notícias dos provedores, meus amigos. Então, às vezes isso não combina com outros personagens e outras pessoas, né? Mas eu peço que cada pessoa entenda que, humildemente, nós temos uma visão de tudo isso, né? E posso eu estar com a visão errada, logicamente, isso pode acontecer muito antes do que nós imaginamos, ou talvez não, mas o que eu venho crendo, pelo menos, de todo esse processo, há anos que escuto e estou envolvido, né, de alguma forma, indiretamente, envolvido por um terceiro, porque eu não sou detentor de títulos, mas há anos que eu estudo e leio este Global Currency Reset, esse reset planejado. Isso não é uma coisa nova, isso são vários eventos concatenados e sincronizados. As liberações são as últimas etapas dos eventos que nós acreditamos que, após décadas de luta, estão para acontecer nos dias atuais. E fevereiro parece um mês abrangente para isso. E 2022, um ano melhor para que tudo isso acabe chegando até nós, né? Porque eu acredito que dessa forma nós teremos mais respostas sobre tudo, e não só respostas do mundo terreno, mas eu acredito que, com o passar dos anos, teremos mais respostas até do mundo espiritual e da vida celestial, a qual Deus prepara para cada um de nós, meus amigos. E seguindo aqui, múltiplas fontes confiáveis estão dizendo que esta semana finalmente chegará o Shotgun Start. Por um curto período de tempo, o nível 4B será capaz de obter os compromissos por meio de um site Safe Link Security para ir ao encontro aos centros de resgate especialmente configurados em áreas em todo o mundo e resgatar e trocar moedas estrangeiras em novas tarifas especiais. Isso envolve também o resgate de títulos e obrigações mundiais. A implementação da redefinição da moeda global continua em andamento, não pode ser interrompida, e as equipes de segurança do Departamento de Operações e Defesa da RV agora acreditam poder liberar o RVGCR globalmente. Acreditamos também que foi relatado que todas essas obrigações estão sendo integralmente divididas e pagas nas contas dos Paymasters. Pela primeira vez em décadas, essas obrigações também chegaram e foram líquidas via Paymasters, recebendo pelas contas dos beneficiários para serem acessadas no momento do Shotgun Start. Amanhã, os detentores de títulos alemães esperam estar pagando com acesso à liquidez e todos estão ainda sobre NDAs. A partir desta noite, aguardamos que Paymasters transfiram esses fundos para acordos julgados na Europa e também possa atingir a América como beneficiários, bem como seus beneficiários, perdão. O Iraque está pronto globalmente agora que tem um governo definido sobre o seu dinar. A Europa também já tem uma posição, o Zimbábue também já fez seus anúncios. Em algum momento aguardaremos o anúncio do dólar convertido, o novo United States Treasury Note com garantia em ouro. Neste mês de fevereiro, foi prometido aos Paymasters, detentores de títulos e todos envolvidos nos processos que eles poderão movimentar as liquidez para as contas em preparação para o Shotgun Start Tier 4B e, com os bônus, os Paymasters também terão acesso aos pagamentos. O público também está podendo trocar as moedas estrangeiras e esses avisos e comunicações sobre as novas taxas internacionais já estão atingindo o nível 4B. Só um instantinho. Com base na especulação,
Isso pode explicar por que os provedores da inteligência fornecem datas específicas quando são informados de que as condições específicas serão atendidas até esta data. O evento de resgate pode não ocorrer da maneira que a maioria de nós pensamos. Rumores até sugerem que as constantes previsões e atrasos estão sendo projetados para manter todos no jogo e possivelmente se envolver mais para espalhar esta prosperidade tanto quanto possível e criar um exército de humanitários neste futuro próximo. As fontes afirmam que a implementação mundial da moeda digital é próxima e está indo ao encontro e em direção à transição para o Quantum Financial System, que chamamos de QFS. Os países já estão estocando moedas estrangeiras em preparação para essa transição, pois os ativos estão sendo necessários para apoiar a moeda digital. A China, em todo esse processo, já acumulou 1 trilhão em reservas estrangeiras, e foi um recorde do estoque do China Banks este acúmulo de moeda estrangeira. Todos os países logo começarão a adotar a ideia da moeda digital, essencialmente abandonando o sistema fiduciário e competindo com a criptomoeda. Entre os primeiros países a implementar a moeda digital estão os Estados Unidos e a China. Assim que os Estados Unidos e China implementarem todas essas questões e anunciarem isso para o mundo, o resto do mundo seguirá. E isso já aconteceu. O mais importante é que países como Iraque, Zimbábue e Vietnã terão sua reintegração e sua redenção assim que esses países também implementarem suas moedas digitais. Veremos essas taxas com base nos ativos desses países. E todas as fontes que acreditam e que falam sobre isso, e pelo menos eu particularmente, né, gente? Pelo menos eu particularmente dou a minha credibilidade, dizem que é quando este evento de resgate começa, apenas com fundos digitais. Meus amigos, eu já disse isso, né, e venho dizendo isso todo esse tempo. Eu acredito que toda essa disseminação de prosperidade, ela caminha junto com as moedas digitais, as CBDCs digitais apoiadas em ouro. Então, é isso também que eu estou atrás, essa é uma humilde visão minha, uma humilde forma de pensamento, até porque hoje, em todos esses tempos de estudo, eu colho algumas coisas de personagens, dos quais eu segui muitos personagens também, e pude fazer uma diligência, e hoje em dia eu acredito que eu tenho uma fonte de informação a qual eu resolvi me apegar. Né? E hoje em dia trago essas informações para as pessoas que entendem esses processos saberem que até hoje ninguém acertou nada sobre isso. Então, quem seria eu, um pobre, reles mortal Danilo Sérgio, para acertar algum momento? Não, eu peço orientação a Deus para que me incline a observar os eventos que vão levar a desencadear o Global Currency Reset e o Reset. E eu falo para as pessoas e ainda continuo dizendo que nós não sabemos como isso vai acontecer, nós ainda temos possíveis indícios de como isso vai chegar às mãos de todos. Né? Eu acredito muito que isso vai chegar, porque isso ficou claro apenas para os detentores de títulos, como eles farão esses resgates. Agora, para os terceiros envolvidos até hoje, nós temos a confiança na palavra do detentor de título, dos quais tem o título certificado, procurou-se juridicamente se munir de armas para enfrentar o sistema financeiro que não é a favor do derramamento dessa prosperidade, dessas quantias. Então existem muitos advogados, existem questões jurídicas em tribunais muito maiores do que nós pensamos, e muitas dessas ações acredito que estejam sobre o Tribunal de Haia, e se eu não me engano é na Holanda, né? Se eu estiver errado, me perdoe, tá, meus amigos? Mas enfim, não sei se é lá, mas se eu estiver errado, me perdoe. Mas sei que existe o Tribunal de Haia, que fornece muito sobre essas questões também, e principalmente sobre a questão de títulos, né? E sobre isso, eu procuro estar inclinado aos eventos
antes mesmo das questões finais, que são as liberações. Meus amigos, eu penso assim, não é para ganhar likes, não é para ganhar visualizações, é para informar uma humilde visão de pensamento. Às vezes isso não vai ao encontro de outras coisas que meus amigos aí desse lado ouvem, mas eu peço que me desculpem, meus irmãos, mas até hoje ninguém passou uma informação da qual ela falasse não vai acontecer tal data e aconteceu. Até hoje nós não vimos isso, eu posso falar claramente isso. Não só aqui no Brasil, mas como fora do Brasil, no mundo inteiro. Ninguém, antes mesmo das pessoas aqui no Brasil surgirem, antes mesmo de canais no YouTube, isso já era falado. E nenhuma dessas pessoas acertou esse momento. E o que nós tínhamos como fonte principal de acontecimento foi quando ocorreu o ataque às Torres Gêmeas, que para mim, eu acreditava que naquele momento, eu não conhecia muito, mas aquele era um principal indício de que essas coisas fossem andar. E não aconteceu. E desde então vem sendo atrasado, vem sendo postergado, e somente especulações. Mas cada um segue uma linha de raciocínio, cada pessoa acredita no que quiser, né, meus amigos? Eu acredito que isso pode vir em fevereiro e pode vir ainda esse ano de 2022. Mas eu acredito que ainda muitas coisas bancárias ainda não estão prontas, principalmente na questão de distribuição todos esses safe links para as pessoas, né? E depois mesmo de distribuído esse dinheiro entre todas as pessoas, ainda não será autorizado a introdução desse dinheiro na economia, porque será autorizado tudo de uma vez. Eu achava que não, né? Mas acredito, vendo toda essa situação e vendo que poucos têm acesso aos centros de redenção, alguns no nível 3, com grandes quantidades de advogados e briga mesmo, brigam, estão conseguindo aí tirar alguma fatia e sendo convidados pelos bancos, porque não há como mais postergar, já foi verificado tudo, então eles estão brigando para morder alguma parte dessa quantia, mas pelo que eu sei, tudo isso está sendo travado, eles não estão conseguindo obter essas quantias, porque o plano, acredito que o grande plano militar, se me permitem observar um contexto de finalização, o grande plano de tudo isso é financiar todas as pessoas, financiar todas as camadas, e quando tudo estiver, eles apertarem o botão, se é um botão, ou virarem uma chave, ou incluir um código. Eu digo apertar um botão porque é uma grande metáfora, mas eles apertarão o botão do Start Shotgun, nós chamamos, né, o Start é o começo, e o Shotgun é o termo usado para a inclusão dos códigos e também reestruturação do sistema, e dessa forma, eu acredito que as pessoas terão acesso imediato a essas quantias, né? Somente assim. Mas há quem diga que é diferente. Eu também respeito a opinião, porque na verdade ninguém sabe o plano exato, né? Mas as notícias estão aí. E seguindo aqui, meus amigos, ataques cibernéticos em massa para encerrar tudo antes do The Class. No dia 15 de fevereiro, de acordo com fontes e canais da internet, o pagamento dos títulos está em andamento e será concluído no final do Ano Novo Chinês, que é essa terça-feira, o que significa que uma grande quantidade de dinheiro será paga. No dia 16, os pagamentos destes títulos se alinham com os chamados planos da Rússia de invadir a Ucrânia para quarta-feira. Uma suspeita de cobertura de bandeira falsa para a redefinição da moeda global. 20 de fevereiro, fim das Olimpíadas na China. 21 de fevereiro, lançamento social da verdade. Fontes militares disseram à Fox Business que o teste beta de Trump Media e Technology Group, TMTG, Truth Social, também está em andamento e que o usuário médio dos Estados Unidos pode esperar baixar o aplicativo e criar contas até o final de março. Vamos observar, né? Quem gosta aí da posição do Trump e sabe que ele tem uma profunda relevância em todo esse processo, vamos observar esse aplicativo e ver as comunicações diretamente do ex-presidente Trump dos Estados Unidos através de sua rede social. Eu espero dê alguns problemas com o lançamento, mas vamos observar o que ele vai fazer. E espero que venha fazer mesmo, arrepiar o bagaço. Bom, notícias reais. Zelensky se dirige à nação enquanto autoridades ucranianas dizem que nenhum ataque em grande escala é esperado pelos próximos dias, segundo a Zero Hedge. Guerra dentro da ONU, Organização das Nações Unidas e a OTAN, Organização do Atlântico Norte.
Vários países, incluindo presidentes e líderes militares, estavam de acordo sobre o envio de tropas e suprimentos para a Ucrânia, Canadá, Alemanha, Itália, Hungria, Grécia, Holanda, Polônia, Romênia, Turquia, Eslováquia, Eslovênia, Croácia, Albânia, Portugal, Espanha e Islândia. E eles também se recusam à guerra. Muitos generais militares estão em desacordo dentro do pacote da Organização do Atlântico Norte. Em Londres, milhares de casas na escuridão, enquanto o corte de energia atinge 38 códigos postais em Londres e Hertz. Teve até um irmão que falou que era da região, né, e que viu algumas quedas de energia, e que mora, não sei se era no Espaço Canadá, que comentou aí, enfim, né, se o irmão estiver vendo, observa e traga notícias também sobre isso, né, para nós. Isso são possíveis eventos que desencadeiam o reset e toda a questão da distribuição global. CISA emite escudo para cima, as organizações nos Estados Unidos correm risco de ameaças cibernéticas, isso interromperá os serviços essenciais e potencialmente resulta em impactos à segurança pública. A Polícia Nacional da Ucrânia colocou em alerta máximo para garantir segurança. No Reino Unido, Boris Johnson convoca uma reunião de emergência ao dizer que a situação russa é grave. Os Illuminati estão planejando caos em Israel. Lembre-se da Bíblia. A virada, Israel é o último. Austrália, Nova Zelândia, Ilhas do Pacífico, Melanésia e Canadá agora pertencem aos Estados Unidos sob seu reino. Crise econômica global. Se Rússia atacar a Ucrânia, cairá rapidamente. Como é conhecido pelos generais militares mundiais, quando a Ucrânia cair, o sistema bancário mundial das elites, Central Bank System, sofrerá um golpe que poderá derrubá-los. Centenas de trilhões serão perdidos em horas, dias, semanas e meses. Movimento de liberdade dos caminhoneiros. Protestos em Israel, Espanha, Roma, Itália, Alemanha continuam. Os Estados Unidos e os bombeiros de Nova York, EMS, NYPD e outros trabalhadores ainda continuam protestando contra mandatos. Trump no Freedom Convoy. Canadá, Trudeau. Jerusalém. Comboio de caminhões e veículos chega a Jerusalém. DHS continua tomando medidas em meio a relatos de possível comboio de caminhões da América. O comboio europeu acontecendo na Holanda, Bruxelas, estamos chegando. E continuam os avisos no Canadá para tomar providências e invocar leis emergenciais sobre os caminhoneiros. Bom, meus amigos, nesse clima de esperança e otimismo que eu continuo, eu sou uma pessoa extremamente positiva diante do acontecimento desse processo. Como diz, não faço isso só para ganhar likes, né, meus irmãos? Nem isso é lógico, é muito importante e me beneficia. Todos inteligentes que sabem, o YouTube beneficia a todos. Mas eu venho aqui porque eu também, como cada um que tenta, eu comecei do zero. Eu tinha que ter um ideal, eu tenho um ideal, diariamente eu tenho um ideal, eu me esforço para manter tudo isso e eu me esforço para informar as pessoas diante dessa minha visão de pensamento, visto que até hoje poucas pessoas nesse ambiente conturbado elucidaram esse processo. Eu tento, eu me esforço para isso, por isso que eu leio. E eu peço que meus irmãos continuem se inscrevendo aí no meu canal, me dando essa força, porque, consequentemente, a visibilidade ela é alcançada. Mas eu também tenho um ideal, eu tenho um objetivo, e eu tenho um sonho muito maior dentro do meu coração, que é muito maior do que qualquer dinheiro que eu ganhe de qualquer lugar, meus amigos. E esse sonho tem muito envolvido com a salvação, está muito envolvido com a leitura da Bíblia, está muito envolvido também com o meu lado espiritual, de disseminação de espiritualidade, com o que eu acredito, com o que bate dentro da minha consciência, e isso tem muito a ver com o próximo e com as pessoas. E por isso que eu digo para vocês, não é demagogia, quando eu digo que eu oro por todos, que eu oro pelas pessoas e que eu peço que a cada dia as pessoas possam se livrar das suas dores, dos seus medos, irem ao encontro a uma vida de glória, irem ao encontro da salvação, irem ao encontro de Deus. Né? Meus amigos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz, ao infinito e além.
e sempre além, meus irmãos. Fiquem com Deus. Eu volto mais tarde com novidades. Quem quiser me dar a honra e o prazer da visita, voltar e observar as notícias que eu vou trazer, sinta-se convidado. É um prazer. O irmão se sente lisonjeado aqui. E é isso aí. Que Deus abençoe. Até mais tarde, meus amigos. Tchau, tchau.